já do varejo, contrariando todas as possibilidades, porque todo mundo me dizia que eu servia para venda e eu não gostava de vender. Mas vim do varejo e agora já estou desde 2021 no ramo dos imóveis. Essa tua saída, transição, né? O varejo que tu diz é varejo de... Varejo mesmo. Varejo. A gente trabalhava com vinhos, com a venda de vinhos no varejo, na loja da Nova Aliança, lá em Farroupilha, na frente do Rossi. E aí tu chegou a um ponto de dizer, eu quero ir para outro mercado, quero procurar do mercado imobiliário, ou como é que tu caiu de paraquedas? Quase isso, porque na verdade eu era do ramo da logística antes disso, e eu tinha um grande parceiro, amigo meu, que hoje é dono da Connect Imóveis, o Alisson Basso, e o Alisson me trouxe para dentro do mercado imobiliário. Foi um mercado que ele também estava iniciando, que ele estava abrindo a Connect junto com o Wagner e com o Eduardo, e ele me chamou para participar junto desse início, e foi ali que eu comecei no ramo imobiliário. E aí, tu te achou no ramo imobiliário? Realmente eu me achei. Realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu amo fazer. Maravilha, maravilha. Vamos dar as boas-vindas para Simone também. Simone, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Simone e como chegou no mercado imobiliário? Ótimo. Primeiro, deixa eu falar, gente, eu estou na rádio, porque a gente faz um podcast lá em Farroupilha e a gente recebe dos amigos, que legal te vir na rádio, mas o nosso podcast não é em rádio. Então, hoje eu estou na rádio. Então, deixa eu esse parênteses. Também sou do comércio, sempre gostei muito de prestar serviço ou de fazer desenvolver aquela sensação de realização, né, em vários ramos. E sou de Porto Alegre e moro há 20 anos em Farroupilha. E quando eu fui a Farroupilha... Isso aí. Sou baipoa. E quando eu cheguei em Farroupilha, eu aluguei o imóvel, fui montar um negócio e aluguei o imóvel com a imobiliária Serrana. E foi uma relação muito boa, foi uma relação bem estreita com eles. E eles acabaram me convidando para trabalhar junto com eles pelo meu perfil empreendedora, né? Então, como o corretor tem que ser isso mesmo, né? Um empreendedor, né? E então, por uma relação legal, eu abriu as portas para mim no mercado pela imobiliária Serrana. Eu já tinha uma tia que era corretora, então eu adorava nos finais de semana, no tempo dos classificados, né, da 0 hora, e ela anunciava e a gente ficava esperando tocar o telefone, né, e eu achava bacana a dinâmica, mas não tinha entrado, né, nunca tinha tido a oportunidade, e foi um convite, então, deles que hoje eu estou aqui fazendo essa intermediação, né, e muito satisfeita com o que eu faço. E faz quanto tempo você está no... Eu trabalhei há 12 anos, foi o meu primeiro momento com eles, né? Um tempo bem diferente, em função de ter tido um bar lá em Farroupilha. Foi na época que a Boate Kiss pegou fogo e eu entrei numa sinuca de bico. Ou eu investia no bar e eu tinha que arrumar algumas coisas, né? Que hoje é o Boteco do Chá. Ou eu fazia algo lá e trabalhava no que era meu, ou eu já recém tinha tido nenê também, tinha tido alguns problemas na gravidez, então eu fiquei em dúvida se eu continuava como corretora ou como bar, e naquele momento ainda o bar era quem me sustentava, né? E acabei saindo da imobiliária e voltando, então faz 5 anos que eu voltei para o mercado. E tu falou um negócio que me chamou a atenção, a época dos classificados, né? Sim. Essas mudanças que estão acontecendo, como é que vocês, depois o José também pode nos responder essa, como é que vocês se adaptam e como é que vocês estão enxergando tanta mudança tão rápido, né? Porque a gente tinha um jornal até outro dia e o jornal ainda, não que ele ainda funcione, mas ele ainda seria válido talvez para uma parte do público. Sim. Né? E a gente tem essa parte que é menos tecnológica e a gente tem uma parte do público que é mais tecnológica. E tem os novos agora que são só tecnológicos. Como é que vocês se mantêm informadas ou como vocês trabalham nessas linhas e se isso limita ou trabalha com uma direção para o público que tu atende? Eu acho, bom, o jornal, ele era interessante porque tu pagava por palavras, né? Por quantidade de letras. Então, os anúncios, eles eram mínimos. Vendo apartamento, 3 dormitórios, bairro tal, telefone. Tinha muitas vezes que e assim mesmo gerava a conexão e gerava a ligação,
né? Sim. Não tinha tantas informações e tu ia visitar. Há 12 anos atrás, 13, quando eu entrei no mercado, eu era uma corretora que eu ficava sentada, o cliente chegava na imobiliária, ele passava, ele entrava, e não tinha esforço, era um rodízio, o cliente queria comprar, não tinha tanto problema em SPC, porque eu nunca vi, a gente fazia toda a proposta e aí que ia olhar o Serasa e o SPC e estava tudo ok, né? O pessoal tinha uma programação financeira, então tinha entrada para dar. Entendia a importância e a valorização no momento, e eu achava assim um trabalho, ele ia acontecendo por si só. Não era eu que fazia foto de imóvel, não era eu que fazia o contrato, não era eu que fazia análise de crédito, eu simplesmente atendia o cliente que sentava à mesa e eu mostrava algumas opções pelo site e gerava algumas visitas. Simples, né? Hoje a gente vem de uma nova forma de abordagem que ela tem que ser muito dinâmica e, como eu falei, tem que ser muito empreendedor. O corretor que ele também não empreende, não trabalha a sua imagem ou buscar o seu caminho, é muito complicado ser visto e ser mantido, porque é tudo digital, né? Então a gente tem que estar atento às novidades que acontecem no mercado, estar atento ao imóvel que vai sair, estar atento ao que as outras imobiliárias estão fazendo, o que os concorrentes estão fazendo. Tu tem que aparecer na mídia, tu tem que fazer vídeo, tu tem que levantar sempre mais disposta, porque se tu não fala direto com o cliente, ele vai te ver na rede social, né? Então ele é um trabalho bem mais desgastante, com muito mais profissional concorrente, né? E mais tarefas também, né? Mais tarefas. Época, pelo que tu comentaste, era mais, vamos lá, tô lá sentado e o cliente chega, né? Hoje não existe mais esse caminho, né? Apesar de já estar trabalhando sozinha, né, independente, então a gente tem que estar atento em tudo o que tem no mercado à venda, que às vezes não chega o vendedor direto para mim, né? Ou o comprador, a gente faz as parcerias, mas mesmo há um ano atrás na imobiliária, o perfil ele era dinâmico assim também, né? O agenciamento tinha que ser diferente, tu é obrigado a conhecer o produto que tu vai colocar à venda, né? E ter a conexão com o vendedor também, né? Então, acho que esse processo hoje, ele tá dinâmico, tá mais rápido, também ele está mais... tu consegue assistir tudo sem sair de casa, então tu precisa entregar mais pro cliente, né? E tanto pro cliente quanto pro comprador e pro vendedor, né? Então, ele tá mais... Mas tá, eu acho que igual todo match que dá certo aí, né? Ele é bem satisfatório. Deu match, tá valendo. Josi, falando um pouquinho disso, né? E também indo um pouco pro lado do tipo de imóvel que tu atende, como tu tá atuando no mercado. Tu também trabalha independente? Sim, eu tenho uma empresa imobiliária, eu tenho um CNPJ, um Cresci jurídico, um Cresci físico, e eu atendo o primeiro imóvel. Primeiro imóvel. É o que a Simone também trabalha, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto dessa sensação, como a Simone disse, de poder ajudar as pessoas. O primeiro imóvel, ele é único. Tu pode comprar diversas casas no decorrer da tua vida, vamos dizer assim, tem uma pessoa, seja uma pessoa que tenha bastante recursos, mas o primeiro imóvel é o marcante, né? É ele que vai dar o gosto de comprar um próximo, é ele que vai dar o start para todo o resto. E muitas vezes no primeiro imóvel, a gente tem que lembrar as pessoas que o primeiro imóvel a gente compra aquilo que a gente pode, muitas vezes, né? Que é o sair do aluguel e dar o primeiro passo. E aquilo que a gente pode requer também um planejamento financeiro, claro, mas talvez um planejamento financeiro que caiba num orçamento de um adolescente que está iniciando uma vida, está iniciando um relacionamento, mas também cabe numa pessoa mais de idade, de 30, 40 anos, que não teve ainda a opção, mas tem a oportunidade agora, até porque o programa Minha Casa Minha Vida tem 12 anos, então não é um programa recente, né? É um programa recente, então eu acho que muitas pessoas estão se atentando a isso, a sair do aluguel e começar a adquirir o seu imóvel, o seu primeiro imóvel. Algo que tu falou aí que é bem importante, que é a programação, né? Eu vejo que no primeiro imóvel, muitas vezes a gente, não sei como tu auxilia as pessoas nesse caso, de como elas se programam para isso, como elas têm que se planejar.
Porque a gente sabe que o imóvel não é uma roupa que tu gasta lá 50, 100 reais, 200 reais, né? Sim. É um planejamento e algo que vai durar um tempo maior. Como é que tu faz esse auxílio para as pessoas? Ou tu treina, como tu mostra, como tu auxilia a pessoa a dizer assim, olha só, tu pode chegar até aqui. E para chegar até aqui tu precisa disso, disso, disso. É uma coisa que eu sempre busquei muito conhecer, é conhecer o perfil do ser humano. Eu gosto muito de analisar a pessoa com quem eu estou conversando. De uma maneira geral. Eu tenho feito isso até com as minhas amigas, né, Simone? Então, de uma maneira geral, eu gosto de analisar, porque a gente começa pelo início, como eu vou me comunicar com o William? Como eu vou me comunicar com a Simone? A Simone, ela é uma pessoa digital. Não, o William não é digital. Ele tem um celularzinho que ele não é muito bom naquilo. Então, eu sei que ele não vai querer que eu fique mandando WhatsApp. Ele quer que eu ligue para ele quer ouvir a minha voz, quer conversar comigo. Certo. Então, você tem que entender com que pessoa você está trabalhando, qual é a situação dela. E a partir dali, então, começa todo aquele estudo, porque uma das coisas que nós corretoras temos que entender é de ser humano. Porque o único objetivo e o meu propósito de vida é auxiliar as pessoas a realizar o sonho delas. E fazerem os melhores negócios que elas puderem. Mas para isso eu tenho que entender quem elas são e o que elas têm hoje na realidade delas. Elas têm um aluguel, elas têm dinheiro sobrando, não tem dinheiro sobrando, quanto dinheiro elas têm sobrando e tentar adaptar elas para um planejamento onde a parcela fique viável, né? Porque são 35 anos que tu vai financiar, 30 anos, então tem que ser uma parcela que fique saudável e não só a parcela. Tem que lembrar que tem condomínio, tem água, tem luz, tem comida, que está subindo diariamente. A pessoa tem que viver também. Exatamente. Então, eu gosto de deixar as pessoas muito cientes da realidade delas, da onde elas conseguem chegar de uma maneira saudável e, claro, mostrar para elas que esse é um primeiro passo, muitas vezes. Não é o que... Eu gostaria muito de morar numa casa, mas tu não tem um orçamento que te deixa fazer isso. Então, vamos começar aqui, né, nesse apartamento, que não é o teu sonho, não é o teu desejo, e que não é o desejo de 90% da população, né? Mas é aonde tu pode começar, né? Até essa é uma pergunta que eu tenho aqui pra gente falar, né? Qual o tipo de imóvel que mais atende? Porque a gente sabe que as pessoas querem casa, né? E depois, ao meu ver, daí você pode me corrigir se a visão estiver equivocada. Pós-pandemia, o salto de procura por casa foi absurdo. Mas, como tu comentaste, nem todo mundo chega. Exato. Né? E hoje o teu nicho maior fica baseado em apartamento. Com certeza, porque é o imóvel mais acessível, vamos dizer assim, que aliás é uma falta enorme que nós temos na cidade. Se a gente conseguisse ter... Na cidade de Farroupilha, hoje a gente tem em torno de 7 a 8 empreendimentos que estão sendo lançados e que vão ser lançados, e todos eles de médio e alto padrão. Então, nós não temos, no momento, pessoas que supram Claro, eu entendo que para uma construtora é muito melhor construir 10 imóveis de 500 mil do que 50 imóveis de 100. Eu entendo. Mas uma coisa que ninguém está se atentando a ver é que aonde está a população que nessa situação de crise, por assim dizer, onde as taxas de juros estão subindo, onde um monte de coisa está acontecendo na economia, a pessoa quanto mais cultura, quanto mais dinheiro, vamos se dizer assim, mais ela faz cálculos. Bom, eu deixo esses 100 mil reais aqui aplicados ou eu compro um imóvel? Né? Para que lado que eu vou? Mas tem a pessoa que precisa sair do aluguel. E essa pessoa está ficando sem opção, porque não tem imóveis novos na cidade, não tem um vislumbre de uma construtora que quer investir nesse nicho de mercado que é gigante. Sim. Porque senão a Arcari não teria feito o sucesso que fez na cidade com os empreendimentos dela, né? Sim. E hoje é muito da questão de sair do aluguel mesmo que pega, ou é a falta de imóvel do aluguel e talvez seja a opção comprar? Ambas as coisas. Porque os imóveis que tem de aluguel, ou o aluguel é muito alto, todos os aluguéis são muito altos, mas a qualidade do imóvel muitas vezes deixa aquém, né? E daí a pessoa vai lá, chega num imóvel que tu tá pagando ali R$1.500, o imóvel não tá do jeito que a pessoa queria, ela não vai investir, ela não tá vivendo confortavelmente. Se é o dela, ela tá saindo, primeiro que ela tá saindo do aluguel, já é um sonho que ela tá realizando. Sim. E segundo que ela pode investir, é dela. Ela pode
trocar o piso, quando sobrar, sei lá, um dinheirinho que ela consiga comprar no cartão de crédito, vai lá, compra um piso novo, vai lá e troca um dormitório por vez. Sim, ela pode ir evoluindo, né? E pode usar, como tu comentaste, por ser primeiro imóvel, como o degrau para a realização do segundo sonho, do terceiro, do quarto, do quinto, e assim. Exatamente, porque, digamos assim, mesmo que tu seja um casal novo, com, sei lá, um salário ali pequeno, de 2.000, que seja cada um, vocês são duas pessoas que estão comprando juntas, então o salário tende a crescer. Sim. E a parcela tende a se estabilizar, né? Sim. Mesmo que tu faça numa price, ela tende a se manter a parcela, uma variação pequena, mas enfim. Então, tu tem condições de, em 10 anos, com um bom planejamento financeiro, fazendo um pouquinho de economias, quitar esse imóvel e dar um próximo passo para daqui a pouco, eu quero ter filhos, eu quero ter um segundo filho, Sim, né? Então, tu vai consegue... precisar. Esse primeiro imóvel tem muito normalmente, o aluguel, ele se equipara à parcela. Porque a gente fala aí num teto, né, de 196 mil, numa renda de, hoje aí alterando para 4.700, onde 30% vai ser o valor máximo da tua parcela, nós estamos falando em R$ 1.400. Então, esse valor, ele é hoje o que se encontra no mercado de aluguel. Então, a gente, como, vou falar mesmo, intermediadora ou prestadora de serviço, cabe mostrar que pode não ser o imóvel dos sonhos, mas dentro dessa realidade, tu pensar que tu pode pagar a mesma coisa num imóvel que é teu, que tu pode pintar, furar a parede, arrumar, botar um planejado que vai valorizar o que vai, né? Cuidar realmente, né? E isso atende a se estabilizar e baixar, ao passo que num aluguel todo ano tem aí seu IGPM, seu IPCA, dependendo de como for contratado, né? E o aluguel só tende a aumentar ao longo do tempo e a parcela, no máximo, se estabiliza, né? Então, acho que cabe a gente a conversar, e as pessoas, elas têm a noção disso, né? O que muda eu gostaria muito, mas hoje o que tem no mercado não me atrai. E aí a gente entra com a ideia, bom, não é o imóvel dos sonhos, é o imóvel do bolso, né? Então, o que talvez agora não te atrai, mas ele vai gerar um dinheiro que tu não consegue economizar, né? E daqui para frente tu vai fazer dinheiro com ele, tu vai, né? Parado não vai ficar, ele vai se valorizar. Exato, porque tem a valorização que no aluguel que tu não tem. Tu não vai ter. E aí esse dinheiro que vai valorizar é uma parte do dinheiro que tu consegue juntar sem juntar, né? Mas o proprietário do imóvel tem a valorização, né? Claro. E tem a ajuda do inquilino que está pagando esse aluguel para ele. Então, ele está no melhor mundo. Mesmo que não seja um imóvel dos sonhos, que sei lá, teve 2 ou 3 gravidezes seguidas, a família cresceu, fica difícil de ficar naquele imóvel, tu pode pegar esse mesmo imóvel e alugar, né? Sim. Aluga para um terceiro e tu vai morar de aluguel. Ele não deixa de ser o teu patrimônio, não deixa de ser o teu investimento inicial. Terminei de pagar, bom, o mercado, como é que está o mercado? O mercado está bom, está ruim, mas tudo isso a gente fala justamente com conhecimento, porque o que acontece muitas vezes? As pessoas têm muita propaganda na internet hoje em dia que diz assim, não, um apartamento por 70 mil. Aí nós mesmos ficamos chamando a nossa atenção, a gente entra em contato, não, 70 mil eu quero para mim, mas tem mais o financiamento. Tá, perfeito. Qual é o valor final que você vai pagar? 180, porque tem 110 mil de financiamento lá para ser quitado. Mas tu pode assumir. E tem ainda a pessoa, a gente fala muito do golpe do bilhete, né, que tínhamos antigamente, que pegava os idosos, as pessoas com menos conhecimento. Ainda tem, né? Ainda tem, mas a gente tem o golpe do imóvel também, porque quantas pessoas de muito boa fé, inclusive um cliente meu recentemente me contou que caiu nisso, um rapaz que veio de fora do país, um venezuelano, que chegou no Brasil e a primeira coisa que ele foi ver foi um lugar para morar e ofereceram para ele uma casa por 40 mil. E por um acaso, ele era um dos venezuelanos que estava um pouquinho mais provido de recursos e tinha esse dinheiro. Juntou com a família e tal, e foi lá e pagou. E não existia o imóvel. Meu Deus. Então, assim, tipo, são golpes e golpes que estão acontecendo por aí. E a gente cada vez mais, por mais que seja tecnológico, por mais que tu possa fazer as coisas sem sair de casa, tanto comprar um imóvel, porque hoje com a assinatura digital tu compra sem sair de casa. Tu não precisa, mas
tu tem que ter assessoria de um profissional, tu tem que ter uma orientação, porque a gente, para se manter nesse mercado hoje, que saiu dos classificados para a era digital, a gente tem que saber trabalhar com os 3 públicos, com todos eles. Então, a gente tem que entender as pessoas, a linguagem delas, para poder se comunicar com elas de uma maneira que elas entendam a gente, ou pelo menos tenham a menor quantidade de ruídos possíveis. E dentro dessa comunicação, a gente tem que saber falar o que está acontecendo. A gente eu atendo principalmente o primeiro imóvel, mas a gente também vende imóveis na planta, a gente também tem que saber o que está acontecendo na Bolsa de Valores, o que está acontecendo com a criptomoeda, o que está acontecendo com a economia de uma maneira geral, para poder sentar com o William, que tem mais recursos, e consiga convencê-lo a comprar um imóvel na planta e mostrar para ele a vantagem disso. Então, a gente tem que saber se comunicar com todos esses nichos. Até porque hoje, né, Josi, a informação de bolsa, a informação de cripto, a informação que se tem, e muito uma mídia que tem no digital hoje, que é não compre imóvel, viu? Guarde dinheiro, viva pagando aluguel e tal. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Mas acontece muitas pessoas dizendo, mas eu vou deixar o dinheiro aplicado, né? Como é que vocês tratam isso? Aí tem a questão de cada pessoa é uma pessoa, cada negociação é uma. Então, a gente tem que entender o que ele está falando realmente, o que dói, qual é a dor dele, por que ele quer deixar esse dinheiro aplicado. E tentar mostrar para ele que existem outras realidades que também são opcionais. Ok, quer deixar o teu dinheiro aplicado? Perfeito. Mas, e se tu não deixar aplicado e for comprar um imóvel, que imóvel que é bom para esse dinheiro? É um imóvel na planta? É um imóvel usado que está com um valor bom para te reformar e revender? Porque imóveis usados hoje para você reformar e revender é um nicho muito bom, que já é há muitos anos isso, e cada vez mais os arquitetos e engenheiros estão de olho nisso. Simplesmente para aluguel também, investir, deixar... Exato, porque cada vez menos tem aluguel, né? Então, dependendo da compra, tu consegue um aluguel melhor do que está sendo investido, né? O dinheiro parado ali, né? Então... Falando um pouquinho de ter o dinheiro guardado, né? Eu digo que se a pessoa tem um valor absurdo guardado, é fácil ter, ela pode até fazer isso. Mas pro primeiro imóvel, muitas vezes a pessoa tem lá 10, 20 mil, acho que isso vai aplicado, vai pagar o aluguel, ela vai continuar gerando o resultado. Não chega. Não chega, né? Então, é quase uma ilusão que é vendido, né? De dizer assim, não, deixa o dinheiro aplicado. Calma, não é bem assim. Se botar na balança e explicar para a pessoa num planejamento, dizendo assim, que tem que ter muito dinheiro para isso acontecer. Tem que ter, vamos dizer assim, o dinheiro total do imóvel. Que é poucos casos do primeiro imóvel. Não, e a gente fala assim, qual é o momento de compra, né? Tá tão difícil, o financiamento tá tão difícil, mas o momento é agora. É tu encontrar um imóvel que se encaixe, então, dentro ou do que tu pode, ou se é do teu sonho, não espere que vai melhorar, porque a tendência não é baixar. A tendência não é que daqui a 5 meses vai mudar tudo e agora eu vou conseguir comprar. Não, pelo contrário. Talvez o imóvel que tu tenha sonhado, que era tudo que tu queria, ele já não esteja mais disponível, né? Talvez o imóvel, a tua situação financeira mudou o programa do governo e mudou a taxa de juros, a tua situação foi outra, né? Hoje as análises de crédito para o primeiro imóvel, elas estão muito rigorosas, então se tu já não tem a conta no banco que tu quer, e não estamos falando só de Caixa, estamos falando de outros bancos também, se tu já não tem a conta, já não tem um relacionamento, tu já tem um crédito menor aprovado, então o momento é assim, ó, conversamos, eu entendi a tua situação, tu encontrou o imóvel, não espera para amanhã, vai ser mais difícil, né? Aproveita, no caso. Aproveita. Hoje mesmo eu falei isso para uma cliente, porque o programa Minha Casa Minha Vida nunca teve rating, né? E nas últimas 2 semanas a Caixa colocou... Vamos usar a Caixa como nome, porque é o que a gente se relaciona. Mas enfim, foi colocado o rating no Minha Casa Minha Vida. Coisa que nunca existiu durante o projeto do programa. Era apenas para SBPE. E não é qualquer rating que está passando. Então, eu tinha ali 20 clientes e 1 aprovou. Então, é um índice muito baixo de aprovação, e se tu tem o teu crédito aprovado, tu tem um imóvel que tu ainda consiga comprar, mesmo que não seja o imóvel dos teus sonhos, aproveita, porque essa oportunidade não vai voltar. Para quem está ouvindo nós, Josi, e não sabe o que é rating. Vamos lá. Tem um price depois para te explicar também. Tá.
Então, tudo isso eu explico no meu atendimento, tá? Tá. Então, marca o horário, fala contato. Tudo isso e muito mais, porque eu costumo dizer que os clientes, eles não precisam saber fazer. Mas eles precisam entender os processos aos quais eles vão passar, que nós vamos passar juntos, na verdade, para eles terem um norte do que está acontecendo com a vida deles e como está sendo conduzida a negociação dele. Então, eles têm que se sentir seguro do que está fazendo. Então, tudo isso e muito mais, realmente, a gente explica para cada um dos nossos clientes. Tem que ficar muito claro, porque não é uma negociação de comprar uma calça, né? Não é um pão na esquina. Sim. É 35 anos que tu tá investindo a tua vida e é uma negociação séria. Sim. Que qualquer deslize, fiquei 5 meses sem pagar, tu perdeu o imóvel, né? Infelizmente. Hoje está muito rápido o processo. Exatamente. E os bancos, de uma maneira geral, eles estão sem recursos. Então, eles estão escolhendo muito bem para quem emprestar esse dinheiro. Digamos assim, se o banco ele tem 100 mil para emprestar ou para mim, ou para Simone, ou para o William, para quem que ele vai emprestar? Ele vai, então, olhar o rating, que é a análise de crédito do cliente pelos olhos dos bancos, que seria como se fosse o score, só que o score é para as lojas, para SPC, né? E o rating é para os bancos. O relacionamento, né? É um relacionamento, a análise de como paga, como compra, quanto gasta. Teu histórico, isso. Eles listam ali teu histórico de bom pagador, né? Se tu tem... primeiro tem que ter a conta no banco, como eu falei, né? Um cartão de crédito sempre é bom, se tem o seguro, melhor. Então, às vezes, a gente precisa que o cliente aumente esse rating e aí a proposta é: abre a conta, põe o teu salário lá, faz a movimentação, solicita um cartão de crédito. Se o banco te oferecer um produto, neste momento, aceita, né? Então, tudo que tu puder ter de relação com o banco, só vai aumentando o teu rating, a forma que tem para aumentar. E aí, sim, bom, se eu quero comprar, a Josi quer comprar, o William quer comprar, mas eu nunca fui no banco e nem conheço ninguém, já tô fora, neste momento eu já estou descartada e os bancos começam a analisar o crédito de outros, porque eles estão escolhendo para quem vão emprestar. É uma troca, né? É uma troca. E eu concordo que seja muito justo, porque hoje o programa Minha Casa Minha Vida tem, por mais que se fale de aumento de taxa de juros, de dificuldades financeiras, ele tem uma taxa maravilhosa que parte de 4,5%, né? Então, para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 4,5%, 5% é uma taxa de juros fantástica, que tu não consegue... Sim, por uma taxa tu média, não conseguiria isso. 10, Exatamente. Então... vamos olhar para isso também, né? Porque não é só problemas, a gente também tem as coisas boas, né? Sim. Claro, por isso que a gente sempre fala, entender a realidade do cliente, entender o que ele quer e qual é a dor dele, e poder apresentar a melhor solução para isso. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para intermediar negócios, como diz a Simone, mas para entender o que fica melhor para o cliente. Porque se a gente está estudando tanto, se dedicando tanto em entender todas as mudanças de financiamento, todas as mudanças do mercado, todas as mudanças que acontecem em fundos de aplicação, em moedas, em criptomoedas e tudo mais, eu acho que a gente tem que ter um pouco de crédito para poder orientar as pessoas que estão na nossa frente, que são excelentes cozinheiros, são excelentes chefes de setores, mas nós somos excelentes corretoras. Então, cada um no seu mercado consegue prestar um excelente trabalho. Essa é a ideia principal. Entendido. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem a construção em alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos com muito mais conteúdos para vocês. Construção em alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida... Obrigada por ligar o ar. Obrigada por ligar o ar. Entre em contato pelo fone 549-9637-90. A sacola ficou aqui me incomodando, mas sim, tem a tua garrafinha ali. Obrigado! Tem sim. Ou mobiliar seu imóvel, procure... Ai, que show! No centro, fone 5434-6236-74. E em Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos,
louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462 1525. Futura Luz, fundada em 2014, Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferece com certeza. produtos Muito rápido. modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação, desde residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Escolhe mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial então aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Credit Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e também trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever o que já passou por aqui? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta, no Instagram e no YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nossas convidadas são Josi Tonin e Simone Osório, corretoras de imóveis em Farroupilha. Vamos continuar nosso papo e vamos falar um pouquinho. Nós terminamos falando sobre as pessoas que têm as suas profissões, são bons profissionais em outras áreas, mas precisam de um apoio do corretor para intermediação, né? Eu falo sempre que a pessoa, normalmente ela compra o primeiro imóvel, talvez ela compre o segundo. Então, por ser algo muito pontual na vida dela, esse acompanhamento ele é importante por não entrar em perrengues, não entrar em problemas, né, que a gente comentasse antes. E um auxílio de alguém que seja profissional para direcionar o imóvel certo, que é o que nós falamos no primeiro bloco inteiro. Falando nessa parte de orientação, a gente vai para a parte de financiamento. Eu quero que vocês falem um pouquinho como está o financiamento, um pouquinho do que é price, que tu comentaste antes. Se a pessoa financiar no price, como fica? Assim. Para deixar isso mais transparente ou mais tranquilo das pessoas conhecerem e entenderem. E também como é que vocês veem o cenário e as mudanças que estão acontecendo na parte de financiamentos. Eu te diria Vamos deixar a Josi falar um pouquinho? Pode deixar a Josi falar. Muito obrigada. Mas, enfim, eu vejo que todo cenário de dificuldade é uma oportunidade. Então, o copo nunca está meio vazio, o copo está sempre meio cheio. Então, eu acho que de todos os desafios a gente transforma em oportunidades. Se hoje está difícil para aprovar um crédito, cada vez mais as pessoas vão pensar nisso e vão se orientar de novo para fazer um planejamento estratégico. Quem sabe ouvir mais o que a gente fala em questão de assim, a gente é chata, mas planejamento é importante. Planejamento para comprar um imóvel, planejamento para comprar um carro, porque o financiamento habitacional está difícil, mas vamos lá. Pegar um empréstimo também não está muito fácil. Comprar um carro já não é tão simples assim. Então, não é só o habitacional que está difícil. Conseguir o dinheiro, de uma maneira geral, no mercado está mais complicado, né? O que tu acha, Simone? Agora não quer que eu fale, né? Falou o tempo inteiro. Mentira. Sim, essa situação do financiamento hoje, ela nos passa essa necessidade de ter um planejamento melhor. O FGTS, onde o governo liberou, né, nos facilitou, vamos poder usar, ter o saque aniversário, vamos antecipar,
foi um grande buraco onde os clientes se meteram, uma vez que não foram orientados e não souberam que quando se antecipa um fundo de garantia, o teu FGTS restante, ele fica preso e tu não consegue utilizar. E a gente fala, né, utilizando então na compra do primeiro imóvel ou do seu único imóvel. E isso aí, ele é automático entrar na conta do cliente, né? O FGTS, o governo ele disponibiliza, se a pessoa quer saca, mas está lá. E as pessoas não utilizaram ele de forma sábia, onde eu vou me organizar e pagar minhas contas e sair da SPC. Não, eles utilizaram para comprar uma roupa, para sair, fazer um programa diferente, como se fosse um benefício. E aí, na hora, então, de vir para a mesa conosco, entender sobre o financiamento, a gente pede o que tu tem de FGTS, que é onde nos ajudava muito, né? Era uma grande parte da entrada, o cliente disse, ele está com saldo bloqueado. Né? Ou a gente puxa ali e diz, não, tu até tem 20 mil, tu teria, mas tu só pode usar desses 20 mil, 10. E aí, então, essa facilidade, esse doce que o governo deu, ele mesmo tirou. Então, hoje, estamos esperando que esse saque aniversário, me desculpe de quem utiliza de boa forma, né? Mas, enfim, volte... O fundo de garantia fique travado para que ele seja usado só para realmente a aquisição do imóvel. Porque era onde as pessoas trabalhavam anos e anos na empresa, não juntou nenhum dinheiro, mas o FGTS estava lá. Então era uma poupança forçada, né? E é isso aí, é um dos motivos hoje que a gente vê muita dificuldade quando a gente fala em planejamento, né, de não ter, é porque ele não tem nem o FGTS e às vezes trabalha na empresa há 5 anos e não conseguiu juntar nem 5 mil, nem 10 mil, porque ele foi utilizando. Então, esperamos sim que realmente que já tem aí seus burburinhos, que pode ser cortado, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas porque depois que dá, difícil tirar, né? Mas isso aí nos travou muito. E eu vejo assim, a questão do financiamento estar mais rigoroso, ele está sim dificultando um pouco a nossa venda, né? O governo liberou muito, estava bom demais. Então a realidade é essa, nós estávamos trabalhando porque estava bom demais, né? E de repente, por ter aberto muito a torneira, hoje eles estão recuando, mas não está deixando de vender. Porque daí a peneira está sobrando para quem tem o planejamento e aí está comprando melhor, está conseguindo escolher. Então, tá ruim para a massa que não se organizou, porque estava... Essa que talvez não tenha uma FGTS, para que não tem um valorzinho de entrada. Agora, para quem conseguiu ali entender a importância da compra do imóvel, né? Porque eu acho que também ficou muito banalizado. Comprar imóvel tá muito fácil, tanto faz é como comprar um carro. E não é, né? Apesar de ter carro muito mais caro também do que os imóveis que a gente vende, né? Mas não é. E aí, a pessoa... tá fácil, então eu compro hoje, eu compro amanhã. E mudou muito. O cliente que o ano passado conseguia financiar com a sua renda ali, sei lá, seus 150 mil, hoje, se ele não tem o rate, não financia, se ele não tem... Então, ele mesmo mudou. E o imóvel que ele estava olhando, de 150 mil, já não existe mais, porque ele aumentou. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente fala mais desse imóvel do primeiro de 196, mas pior está para aquele que queria comprar, vendeu o primeiro e ir para o segundo, que talvez fosse um passo pequeno, de 196 passar para um de 250, um de 300, que também o governo passou um programa incrível, né, facilitando, porque o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que uma facilidade em taxas de juros, ponto. Para quem tem menos renda, ganha um subsídio, uma ajuda do governo. Para quem tem uma renda ali, seus 4 mil para cima, não ganha nenhuma ajuda, mas ganha uma taxa de juros diferenciada. Então, a pessoa tem que entender que o Minha Casa Minha Vida não é financiamento 100%. Não é financiar até documento, não é pagar tudo que tem. Não, o financiamento, ele precisa da entrada e o que muda é a taxa de juros, né? E esses imóveis aí de 200 mil até 350 mil, para o pessoal que ganhava que ganha entre 4.500 e 8 mil, parou de existir, ele não conseguiu mais comprar. Ele saiu de uma taxa de juros que estava ali de 7,9 e foi para 10,5, dando ou 50% de entrada, ou tendo que ser imóvel, enfim.
o imóvel novo foi esses 6 últimos meses, né? Foi muito bagunçado. Acho que muitas promessas e pouca ação no que diz respeito a como a gente lida com esse cliente que está nesses valores. Porque quem tem dinheiro continua comprando. Quem não tem, ou tem ali uma organizaçãozinha ali no primeiro imóvel, continua comprando. Agora, esse intermediário ali é quem mais está sofrendo hoje no mercado. Então, estamos esperando, hoje aumentou um pouquinho o valor do Minha Casa Minha Vida, as rendas, as faixas, então, né, aumentou um pouquinho. Estamos esperando algumas ações aí que talvez melhore um pouco a taxa de juros, né, até valores até 500 mil, mas que as pessoas entendam que comprar no Minha Casa Minha Vida é apenas uma taxa de juros diferenciada. E não um milagre ou uma, né, para um imóvel de 500 mil, se vai continuar 10,5%, não muda muito do que está. Né? Foi anunciado a 10. A 10, então ainda baixou um pouquinho. Claro que está melhor do que os outros bancos. Então, o financiamento hoje, ele está um pouco mais trabalhoso, digamos assim, né? Mas estamos aqui para justo tentar orientar o cliente a buscar outras opções, que não só a Caixa, né? Tentando buscar outros bancos e tentar entender qual é a melhor condição para ele neste momento. 2 pontos que tu comentaste que eu acho bem importante a gente frisar. Minha Casa Minha Vida, às vezes, ele tem um certo preconceito, eu digo, né? Parece que a turma morar no imóvel que é Minha Casa Minha Vida, as pessoas dizem, meu Deus, mas será que vai cair? Ou algo assim. É a sensação que eu tenho, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque só muda a questão de juro. É uma vantagem de juro, né? E as pessoas, talvez, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Que elas não valorizam isso, ou elas falam muito mal disso, como se desse a entender que o prédio é ruim, que a parede é menor, que a parede é diferente. Como é que vocês lidam com isso? De pessoas que ficam com receio de comprar Minha Casa Minha Vida, ou não quero Minha Casa Minha Vida, nem me manda que eu não quero saber. Mas eu vou te dizer que existe construção do Minha Casa Minha Vida muito melhor que a construção de imóvel de padrão melhor. Talvez não seja a melhor tinta que eles passem na parede, mas tu tá comprando o teu imóvel, tu também pode depois ali passar uma tintinha melhor, se for o caso, né? Então, eu gosto muito de puxar esse assunto Minha Casa Minha Vida, porque o financiamento via Caixa, querendo ou não, Minha Casa Minha Vida, a Caixa garante a entrega da obra. Então, ele é muito mais amarrado e controlado do que uma obra de uma construtora só por si só. Ela pode começar com um material e terminar com outro. Sim. No programa, a gente tem um Minha Casa Minha Vida, que também são assim, apesar de falar faixa 1, faixa 2, faixa 3, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que é aquele subsidiado mesmo pela prefeitura, né? Que, não vou dizer que a obra ela é ruim, mas as pessoas que conseguem participar deste programa, e daí eles não precisam ter a renda, eles não teve momentos que nem o CPF precisava estar limpo, né? Então, é um nicho de pessoas que ganham este imóvel e pagam R$50 mês e tem uma condição diferenciada, né? Onde a assistente social vai na casa e vê se realmente essa pessoa precisa deste imóvel. Então, essa peneira que a prefeitura faz e entrega e sorteia, enfim, contempla essas famílias com Minha Casa Minha Vida, ele cria um ambiente diferente do programa quando a gente fala em financiamento Caixa, onde o financiamento que a gente trabalha, porque esse programa o pessoal vai na prefeitura e não tem corretor e é um relacionamento direto com a prefeitura. E aí sim, acaba às vezes tendo um núcleo que ali se instala um pouco diferente do que esses que nós estamos falando, do Minha Casa Minha Vida, onde tu precisa... Para quem que a gente vende? É pro profissional liberal ali, o MEI, é para quem trabalha na loja, né? É para quem tem ali sua situação de operário, né? De muita empresa, mas ele tem que estar com o nomezinho limpo, ele tem que estar todo organizado. E ele luta para conseguir aquele imóvel, diferente do da prefeitura, que acaba ganhando mais fácil. Só que quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, engloba tudo. E aí a gente vê alguns prédios Minha Casa Minha Vida desse da prefeitura que foram invadidos por facção. Lá em Farroupilha nós temos um,
né? Que já pediram pra gente ir lá tentar vender. Desculpa, não entro lá. Tenho medo, né? Tem lugares que tu não tem porta, tem lugares, né? Realmente a facção tomou conta, tirou fiação, tirou tudo, não pagam água. É um caos. Vou defender agora. Tem 2 lá em Farroupilha, né? Não, mas tu conseguiu mudar o perfil, Josi. Então, assim, com um bom trabalho, um bom síndico, ele foi mudando. Então, sim, tinham 2, se acabou, dá medo de passar, nem a polícia vai, né? Então, tipo, e o outro com um trabalho ali de formiguinha, né? Tu foi a primeira corretora que investiu, que disse, eu vendo lá. E aí começou a trocar o público de quem mora, né? E hoje, como disse, para morar lá, tu precisa ter ali o... Sei que o rating é para todos, né? Que tu tá vendendo. Que a prefeitura não passa por esse filtro. Não. Então, os aí da já prefeitura são E aí- o projeto FAR, né? Que eles chamam, que é o faixa 0. Não entra nem Mas no daí faixa entra 1. acho que esse preconceito, quando ser. fala em minha casa, minha vida, se lembra muito desse. Sim. Porque tu morar num apartamento de 47 metros quadrados, que tu tem uma sacadinha, tudo bem, alguns não tem, mas assim, que tu tem uma sacadinha, que tu tem uma portaria 24 horas, que tu tem um playground pro teu filho, tu tem um espaço pro pet. Gente, e tu conseguir pagar uma prestação de 700, 800 reais? Vou ter preconceito? Não, eu vou esperar porque eu quero morar, né? Então espera. Eu quero pagar 2 mil de parcela. Ok. E não, mas não vamos muito longe, porque agora nós temos o faixa 4, imóveis até 500 mil. Então, como é que tu vai dizer que um imóvel de 500 mil tu pode ter preconceito? Não, tem alguma Eu coisa vou de comprar, errado mas ali, não né? vou dizer que é no Minha Casa Minha Vida. Isso. Gente, Minha Casa Minha Vida é um programa que vai te facilitar a taxa de juros. Quem não quer uma taxa de juros boa? Exato, Claro. exatamente. Né? Então, eu acho que só entra essa questão assim, de ter esse FAR aí, realmente até veio na matrícula dizendo que eles têm um período que eles não podem vender. Uhum. E esse sim, esse eles não podem alugar, eles não podem vender. Eu tô te dando um benefício, tu vai pagar 50 reais por mês. E tem gente que não paga condomínio, que não paga o IPTU e que não valorizou o que ganhou, né? E aí vai criando aquela bola de neve, assim, e aí vai para leilão, e daí, né? Então, é um perfil diferente de pessoas que daí realmente não valorizam, é uma pena quando a gente pega o cliente que tá com toda essa dívida, perdendo o imóvel, né? Que ganhou ali, pô, deixou de outro ganhar que poderia estar valorizando, né? E depois, no tempo que pode vender, teoricamente, tem valor. Poxa Exato. vida! E não só, eu gostaria de complementar esse assunto, porque muitas pessoas, não só nesse programa da faixa 0 que a gente diz, mas nos outros faixas, faixa 1, faixa 2, imóveis que nós mesmos estamos vendendo, que as pessoas não estão valorizando, porque realmente estava, como diz a Simone, estava muito simples fazer um financiamento habitacional, né? Estava muito fácil, tu ia lá, tu estava com teu nome limpo, tu tinha lá uns 10, 15 mil, tu dava de entrada. Isso se não era 100% financiado, né? Tu comentaste antes, assim, exatamente. 100% financiado. E daí, assim, tipo, tu ia lá e tu comprava. Mas as pessoas não deram valor. Elas não sei o que aconteceu, que elas não se atinaram ao que estava acontecendo na vida delas naquele momento, o bem que isso estava gerando. E elas não deram valor. Simplesmente, não vou pagar parcela, não vou pagar condomínio, sei lá, não vou pagar IPTU. As pessoas que nós estamos passando hoje por um rating, pode acontecer isso também. Então, é muito importante, quando a gente fala em planejamento, não é só controlar eu sou fumante, eu gasto uma carteira de cigarro por semana, isso representa, sei lá quanto está uma carteira de cigarro hoje, mas sei lá, 10 reais por semana, num mês é tanto, num ano é diferente os valores, então tu tem que ponderar, mas não é só isso, é consciência do que tu está fazendo, é conscientizar os nossos clientes, olha, você está comprando um imóvel que a partir do momento que tu tem 80% dele quitado, vale a pena você vender. Se você se dedicar, em 10 anos tu tá com ele quitado. Então, em 10 anos passa muito rápido a nossa vida. Em 10 anos é muito rápido passar. Se tu der valor... Quantas pessoas do projeto FAR que eu conheço, que eu tive o prazer enorme de conhecer, que construíram e montaram o imóvel deles mais bonito do que muito imóvel no centro da cidade. E eles investiram nisso, investiram mesmo. Sim. E eles cuidaram do imóvel, valorizaram. E agora estão vendendo muito bem. Quem Obrigada. comprou e quem conseguiu esse daí que tu vende, porque um lá, nosso Carandiru não conta. O Carandiru não conta, mas eles compraram, não sei se chegou a 40 mil que deu, né? Em 10 anos eles tinham que comprar, pagando 50 reais, depois baixou ainda para 35, né? E logo que deu para vender, eles estavam vendendo já a partir de 100 mil. Né? Foram poucos que entraram.
né? Mas eles ganharam da prefeitura. Então, olha que legal quem soube valorizar e disse, deu para mim, foi um plus, daqui eu preciso, já não me serve mais esse perfil de imóvel, agora eu vou para outro. Mas ele já saiu com a entrada, né? Ele saiu. Mas, assim, infelizmente não são muitos, né? Mas teve uma moça que eu tive, uma dos muitos casos que eu presenciei, que eu participei, ela vendeu o imóvel dela ali no residencial, e foi morar no centro da cidade, ali na frente do Clube do Comércio. Um prédio bom, um prédio ótimo, né? Uhum. Então, olha o up que ela deu na vida dela. Outros casos que saíram, então, do apartamento foram para uma casa, né? Porque também o apartamento, as crianças crescem, em 10 anos o apartamento fica pequeno. Quantas histórias de famílias que eu tenho na minha memória que eu pude ajudar a mudar. E isso é o mais importante, acho que isso é o que mais me deixa apaixonada pela profissão que eu tenho hoje. É poder participar da história das pessoas. Tanto para quem compra como para quem vende, porque ela está comprando outra coisa. Sim. E é o momento, né? É. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter vocês com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizado na Avenida Muito bom, né? Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato Volta. pelo fone. Agora eu volto para vocês para entrar em contato com os contatos e como chegar até vocês. 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados e exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 5462-3674. Underline. Na rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanato, piso vinílico, iluminado. Que tu não fez? Não tem que voltar. Não tem problema. Soluções em climatização, Não. tecnologia, Brincadeira, atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone Deixa elas nos bastidores já. Você tá preparado? Para que vocês falam um pouco. Ah, sim, com certeza. É referência em Aí chama outra iluminação, com pergunta. vasta experiência. Por isso que a gente Vai pegando o gancho do que a gente fala, né? Mas aqui vai pra dentro, né? Vai pra dentro da conversa, né? Tipo, tem coisa... Explicou o price. Eu ia dizer agora, vou ter que falar que eu não expliquei o price, mas pode entrar em contato. Mas um ponto que a gente foi falado foi do FGTS, que é importante. Não tinha FGTS. É bem importante. Hoje eu tinha até a live do Murilo hoje sobre as mudanças na Minha Casa Minha Dívida. Especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 549999670. E até porque, por exemplo, faixa 4 é para todos os imóveis ou só novos? Não sabe, né? Ninguém sabe. Consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato Mas e tem um monte faça a de sua gente. simulação pelo fone 549999670. E tu fala do programa da Dani, porque ela é tua patrocinadora, tem a palestra dela. Localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Nós nem falamos Construção em de Alta, vocês, né? todas as Eu tinha perguntado de terças-feiras, às vocês, né? 19 horas, aqui na Rádio Conexão Como surgiu a FM. ideia, como funciona tudo. Bem-vindos de volta. Quero agradecer então as nossas convidadas Josi Tonin e Simone Osório, corretoras de Farroupilha, por compartilhar um pouquinho do conhecimento que tem e também do seu dia a dia de trabalho. Quem quiser entrar em contato com vocês, Josi, como chega até o contato? Como entra em contato contigo? Passou muito rápido o programa, eu não consegui explicar o price, ficou muitas outras coisas para explicar. Mas quem quiser ter mais informações, eu e a Simone estamos à disposição. Meu contato é 549-9113-5548. Simone? Eu não tenho sala comercial, eu atendo nos cafés da cidade ou na sua cidade, é só me chamar. Acompanhe nas redes sociais, meu @ Simone Osório, sua corretora, e o meu telefone é 54991794929. Você falou arroba? Não falei, mas Quer é falar? Josi Tonin, _imóveis. Maravilha. Também não tenho sala. E William, a gente tem um podcast que também não deu para conversar sobre, né? E nós vamos organizar para tu, então, compareceres ao nosso estúdio. Maravilha. E a gente continuar Só esse marcar. papo e
e conversar um pouquinho mais, nós sabermos agora um pouco de ti, né? Nós falamos um pouco de nós. Maravilha. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis, @William Pilate e @Giovanni Fechinelli no Instagram e também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada, terça-feira às 19 horas, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana. Até terça que vem. Um grande abraço, boa noite.